pedir aos irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias, livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, mas o nosso foco principal está no versículo de número 9, especificamente a frase ou a afirmação do profeta Jonas a respeito da salvação, que é até o tema da minha mensagem: a salvação vem do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Vamos ler a palavra de Deus. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Você com certeza já deve ter ouvido alguma mensagem, tendo como pano de fundo esse acontecimento na vida do profeta Jonas. Com certeza você conhece a história de Jonas. Talvez não conheça exatamente por causa da vida de Jonas. Talvez você conheça pela história do grande peixe que engoliu um homem. As crianças costumam serem catequizadas, educadas religiosamente com essa passagem. Não é só no meio evangélico. Qualquer ambiente cristão, essa é uma passagem muito comum de ser utilizada para ensinar as crianças. E às vezes nós não nos damos conta exatamente sobre quem era Jonas e qual foi a missão que Deus deu para esse profeta e por que razão Jonas agiu dessa maneira. Meus irmãos, o profeta Jonas, ele foi um profeta que atuou especificamente no reinado de Jeroboão II, no Reino Norte, o Reino de Israel, cuja capital era Samaria. O Reino do Norte era um reino muito desobediente, era um reino que deu muito trabalho para Deus, foi um reino cujos reis não obedeceram muito ao Senhor. E principalmente não corresponderam à ordem de Deus para que Israel fosse luzeiro às nações. As nações deveriam olhar para a nação de Israel e se voltarem para Deus. Era este o objetivo da expressão dita pelo profeta Isaías: vós sereis luzeiro das nações. Deveria brilhar entre as nações do mundo. Mas Jonas, ele é citado no Antigo Testamento somente numa outra passagem, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, quando ele profetiza prosperidade e vida boa para a nação de Israel. Então, Jonas era benquisto, Jonas era um profeta muito importante, só que a mensagem que agora Jonas recebe e a missão que Jonas recebe não era comum aos profetas do Antigo Testamento. Se você observar, nenhum profeta do Antigo Testamento levou mensagem para outra nação, somente para o povo de Israel. Era isso que eles faziam. A nação de Israel estava preocupada com ela mesma. E nenhum outro profeta foi usado por Deus para advertir a nação, porque não estavam profetizando aos outros povos. E agora Jonas é levado a profetizar a cidade de Nínive. Mas quem era Nínive? Nínive era uma cidade
que pertencia ao Império Assírio. Na verdade, era a capital da Assíria, o império que foi fundado por Nimrod. E os ninivitas eram assustadores. Os assírios, o Império Assírio, era o império assustador. Não só por causa da sua força, mas por causa do que eles faziam com seus inimigos. Quando eles venciam uma nação, eles praticavam atrocidades com as pessoas. Eles eram muito temidos, eles eram inescrupulosos, eram horríveis. As pessoas odiavam os assírios e principalmente os ninivitas. Pois bem, Deus levanta um profeta hebreu e diz assim: vai e profetiza a cidade de Nínive. Irmãos, eu quero dizer algo que talvez você não tenha percebido. O livro do profeta Jonas não fala sobre Jonas. O livro do profeta Jonas fala sobre Deus. Assim como nós, hoje de manhã, lemos o livro do Êxodo, em que Deus chama Moisés para pregar para Faraó e permitir que o povo que estava escravizado, a nação de Israel, retornasse. Moisés não era o personagem principal, era Deus que estava enviando Moisés. Assim também Jonas não é o personagem principal, é Deus o personagem principal. Assim como Moisés era um coadjuvante, né, e Deus era o protagonista, aqui também no livro de Jonas, ele é só um coadjuvante e Deus é o protagonista, tanto Deus é o principal personagem que ele diz assim: a salvação vem do Senhor. E eu quero, irmãos, com a graça de Deus, falar sobre algumas constatações que eu fiz no texto, e eu quero compartilhar com você para que você me acompanhe e observe, falando primeiro sobre o personagem principal da narrativa, sendo o próprio Deus. Se você parar para analisar, lá no capítulo 1 e o verso 1, o que nós temos é Deus falando com Jonas. Notem, capítulo 1, verso 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas. É Deus quem dá uma mensagem para Jonas. Jonas desobedece a Deus, Deus cria uma circunstância, o barco está a ponto de naufragar, há tempestade presente no mar, e então, depois que tudo aquilo acontece, Jonas se volta para Deus, Deus novamente, agora no capítulo 3, no verso 2, Deus dá uma ordem para Jonas e diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vejam, Deus falou a Jonas no começo do livro, no meio do livro Deus ordenou a Jonas e no final do livro termina com Deus perguntando a Jonas. Lá no capítulo 4, verso 11, no finalzinho Deus diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Notem, Deus fala no meio, Deus fala no início, Deus fala no meio e Deus fala no fim do livro. Portanto, Deus é a personagem principal do livro de Jonas. Não é o peixe, não é Jonas, não é necessariamente a mensagem, é o próprio Deus atuando em busca dos ninivitas. E por que eu digo Deus atuando? Porque Deus não só fala, como Deus faz certas coisas que nos impressionam. Se você observar desde o capítulo 1, a atuação de Deus em todo o livro. No capítulo 1, versículo 2, Deus dá ordem para Jonas ir a Nínive. No capítulo 1, versículo 4, Deus manda um grande vento no mar. No capítulo 1, versículo 17, diz o texto: e Deus prepara um grande peixe. No capítulo 2, versículo 10, Deus ordena ao peixe que vomite Jonas em terra. No capítulo 3, versículo 10, Deus demonstra compaixão pelos ninivitas. No capítulo 4, versículo 6, Deus faz nascer a aboboreira onde Jonas se abriga. No capítulo 4, versículo 7, Deus envia a lagarta para ferir a planta. E no capítulo 4, versículo 8, termina Deus mandando um vento calmoso sobre Jonas. Então, se você prestar atenção no livro, é Deus atuando o tempo todo. É Deus que está desenvolvendo o cenário. E o que é que Deus faz aqui? Ele revela uma esperança perversa de Jonas.
E aqui a gente se identifica com Jonas, porque Jonas não queria que Deus fosse misericordioso com os ninivitas. Jonas não queria que Deus salvasse os ninivitas. Jonas sabia que se ele pregasse na cidade, os ninivitas iam se arrepender e Deus ia perdoar o pecado deles, e Jonas não queria. Irmãos, Jonas alimentava um sentimento de juízo sobre os ninivitas, e aparentemente com uma certa razão, porque os ninivitas eram terríveis. O que é que você espera sobre alguém que você ouve dizer assim, olha, matou e esquartejou, ou violentou uma mulher e matou, estuprou e matou? Você diz assim, tem que morrer, desgraçado. Não é assim que as pessoas falam? Que o juízo venha, que a justiça seja feita. Pois bem, os assírios eram terríveis. E Jonas queria que Deus viesse com juízo sobre eles. E Jonas revela uma esperança perversa, que Deus traga juízo sobre eles. Tanto é que o próprio Jonas declara isso. No versículo 1 e versículo 2 do capítulo 4, ele diz assim, mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou irado, Jonas ficou com raiva. E ele disse, orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis. Pois eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes de fazer o mal. O próprio Jonas, declarando na oração, disse assim, eu sabia que o Senhor ia salvar os ninivitas. Não foi isso que eu disse? Está aí porque eu fugi da sua presença, indo para Tarsis e não indo para Nínive. E é um contraste tão interessante, irmãos, no livro de Jonas, porque você vê o profeta de Deus, um hebreu, um membro da aliança, um homem de Deus, usado por Deus, centrado no seu egoísmo, como se Deus fosse obrigado a salvar apenas os hebreus. E por outro lado, você continua lendo o texto, você vai ver que o rei da Síria, um homem perverso, um homem ruim, tem uma atitude contrária de Jonas. Jonas capítulo 3, verso 6. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza. O hebreu piedoso, centrado no seu egoísmo. O rei ímpio e perverso, se humilhando, pedindo perdão a Deus. Você vê um contraste aqui, isso serve para nós. Porque muitas vezes nós confundimos a verdadeira piedade com pietismo. Sabia disso? Porque a piedade é a santidade no nosso caráter. Ser uma pessoa piedosa é refletir em nós a beleza de Cristo, o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia. À medida em que o pietismo ele é radicalmente individualista, egocêntrico. Quantos de nós não conhecemos pessoas que a gente diz assim, olha, é tão bonzinho, né? Fulano é tão gente boa, é uma pessoa tão agradável, é uma pessoa que faz tudo tão certinho, só falta ser crente para ir para o céu. E às vezes você conhece alguém que é tão cruel, tão perverso, tão desumano, e você diz assim, esse aí só um milagre de Deus. Irmãos, tanto um quanto o outro, só um milagre de Deus. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Você está aqui nessa noite por um milagre de Deus. Você só entendeu a mensagem do Evangelho e só está aqui adorando a Deus por causa disso que Jonas afirmou no versículo 9, porque a salvação vem de Deus, porque a salvação vem do Senhor. Então todos nós somos absolutamente iguais e todos somos carentes da bondade e da misericórdia de Deus. Então o livro de Jonas é um palco onde Deus constrói uma narrativa em que ele demonstra misericórdia e compaixão sobre os ninivitas. Deus está mostrando o tempo todo para Jonas que ele quer sim salvar os ninivitas. E isso leva Jonas a dizer, a declarar no verso 9, a salvação vem do Senhor. A segunda constatação que eu faço do texto é que a salvação de Deus não está restrita unicamente ao povo hebreu, mas a quem o Senhor quiser salvar.
Percebam, irmãos, que no capítulo 1, versículo 2, a palavra diz que Deus ouviu a malícia de Nínive. Deus ouviu a malícia daquele povo e Deus desejou salvar aquele povo. A palavra malícia, eu não sei se na sua Bíblia está usando essa mesma palavra, mas ela poderia ser traduzida por problema. Então, a expressão seria assim: pregue para Nínive, porque o seu problema me preocupa. Deus está dizendo para Jonas: olha, eu não quero que você salve, porque o povo está buscando a mim, porque o povo está pedindo por salvação. Não é isso que acontece em Nínive, mas porque a situação é tão degradante, é tão problemática, é uma situação tão terrível, que isso preocupa o próprio Deus. A sua malícia chegou até mim. Portanto, Jonas, vai e pregue arrependimento aos ninivitas. Irmãos, para a gente isso aqui parece uma coisa simples, mas na mente de um hebreu, como eu disse, que só pregava para os hebreus, agora ele tem que pregar para um povo ímpio, para um povo rebelde, para um povo que não mede esforços para trazer o sofrimento sobre os seus rivais. E esse homem tem que levar a palavra de Deus. E se você continuar lendo todo o texto, você vai ver que Deus não só se revela aos ninivitas, como, por exemplo, Deus se revela aos marinheiros. Capítulo 1, versículo 16. Acontece toda aquela situação, a morte certa, eles lançam sortes, as sortes caem sobre Jonas, eles perguntam para Jonas quem ele é, o que ele estava fazendo lá. Ele diz assim: sou um hebreu, sou um profeta de Deus, eu tenho uma mensagem de Deus, não deveria estar aqui, por isso que esse mal veio a vocês. Eles começam a jogar tudo que eles têm no mar, para ver se o barco não naufraga, não resolve a situação, o povo então começa a buscar Deus. Os marinheiros então percebem que o Deus de Jonas é o verdadeiro Deus. Uma situação aparentemente fora dos propósitos de Deus, mas que não estava fora dos propósitos de Deus. Deus estava alcançando os marinheiros. Então, a intenção de Deus de salvar outras pessoas. E o que mais prova essa constatação? Capítulo 3, versículo 5. Deus produziu fé para arrependimento no coração dos ninivitas. Aquele povo idólatra teve o coração compungido, quebrantado, contristado por Deus. Deus quebrou o coração daquele povo e produziu fé no coração para que eles buscassem a Deus. E no versículo 10 do capítulo 3, Deus coloca o desejo de conversão nos ninivitas. Irmãos, duas coisas que Deus operou em nosso coração. Fé. Quando Deus nos regenerou, a fé é um dom de Deus. A salvação é somente pela fé. E agora, uma vez apropriados desta fé que Deus nos dá, nós nos convertemos, nós mudamos o nosso comportamento, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo, nós abandonamos as antigas práticas. Por quê? Porque no versículo 10 mostra que Deus também produziu arrependimento. Olha que coisa interessante. Porque o próprio Deus se arrependeu. E aqui parece estranho a nós. Como assim Deus se arrependeu? Isso é uma linguagem para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. Deus então vai em direção àquele povo e demonstra graça e misericórdia. Graça é Deus nos dando aquilo que a gente não merece. E misericórdia é Deus não nos dando aquilo que a gente merece. Deus revelou graça e revelou misericórdia. E é interessante, irmãos, que a gente consegue reafirmar essa constatação com duas passagens do Novo Testamento. Eu tenho duas passagens que a gente pode utilizar e a gente reafirma todos estes acontecimentos no livro de Jonas. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O que Jesus diz a Nicodemos, um hebreu, um fariseu, um homem acostumado a ensinar que a salvação pertence aos judeus, somente aos judeus, que Deus viria e alcançaria o seu povo, que o Messias viria para o povo. Jesus então diz a Nicodemos, após falar sobre a regeneração, ele diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Cristo está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, não são só os judeus agora. Deus vai alcançar homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Esse evangelho vai se estender a todo mundo. Homens se converterão a Cristo Jesus, porque é Ele quem vai produzir o arrependimento em corações que são corações ímpios, corações incrédulos. É Deus quem muda o nosso coração. A outra afirmação, o apóstolo Paulo, falando sobre a salvação não única e exclusivamente dos judeus, usando como exemplo Esaú e Jacó. Esaú seria por digno da primogenitura, no entanto, Deus permitiu a transferência a Jacó, e Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Antes que eles houvessem nascido ou feito qualquer obra, Deus assim já havia determinado, e o versículo 16 do capítulo 9, Paulo diz: assim, pois, isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. É Deus quem mostra a sua misericórdia, é por isso que nós estamos aqui. Porque Deus mostrou a sua misericórdia. Porque Deus se compadeceu de nós. Porque nós temos, às vezes, esse orgulho perverso de Jonas. Porque às vezes a gente olha para alguém e a gente diz assim: mas fulano não merece ser salvo. Ou fulano não deveria estar aqui porque fulano é ímpio. Quando na verdade o próprio Deus é quem se revela. É Deus quem mostra. Irmãos, e essa declaração de Deus a Jonas, que ele queria salvar os ninivitas, fez Jonas reconhecer e declarar no verso 9: a salvação vem do Senhor. Terceira e última constatação: a narrativa histórica revela que Deus é soberano e faz cumprir a sua vontade, ainda que nós sejamos desobedientes. Como assim? Deus tem um plano e Ele faz cumprir a sua vontade, ainda com a nossa desobediência. E aqui eu quero usar a frase de um pastor chamado Josemar Bessa. Ele diz assim: ninguém falta ao encontro que Deus marcou. E quando nós olhamos para esse texto, a gente pode perceber no capítulo 1, verso 1, Deus dando uma ordem para Jonas, um imperativo. Deus disse a Jonas: levanta-te e clama. Levanta-te. Eu sei que em algumas versões diz dispõe-te. E às vezes a gente confunde as traduções, porque o nosso português não é tão justo com a gente. E quando eu falo para você assim: olha, dispõe-te, você pensa em alguém que tenha disposição. Mas a ideia não é disposição, não é você ter vontade, é uma ordem mesmo. Vai, faça. Deus não está dizendo para Jonas: ó Jonas, se você quiser, se você sentir vontade, se você estiver disposto, talvez você não esteja muito legal hoje, mas o dia que você quiser, Jonas, se você achar por bem, se você achar que vale a pena levantar e ir lá para Nínive pregar, fica a seu critério. Não, Deus diz assim: vai, eu te mando ir, eu estou ordenando a você, levanta-te e clama, leva a mensagem. É por isso que depois o texto diz que Jonas fugiu da face de Deus indo para Tarsis. E eu quero dizer uma coisa para você: você pode até fugir da face de Deus, você pode até fugir da presença de Deus, mas você não foge da vontade de Deus. A gente até pode estar em desobediência flagrante, mas a gente não fica fora dos propósitos de Deus. E é por isso que tem muita gente que colhe fruto ruim, porque plantou semente ruim. É por isso que tem muita gente que, para trilhar o caminho do crescimento, é com muita lágrima, é com muita dor, porque Deus é fiel com a sua aliança. Mas ninguém foge da vontade de Deus. E se você está aqui essa noite, é porque Deus encabrestou você com a sua graça, Ele te arrastou para aqui. Porque senão o seu coração não te trazia aqui. Porque se não fosse a graça de Deus vencer a sua resistência, você com certeza estaria lá no mundo agora pecando contra Deus. É Deus quem te trouxe aqui. É Deus quem tem feito a obra de salvação na sua vida. É Deus que tem sido misericordioso com você. Foi Deus quem levou a mensagem de salvação ao seu coração. Foi Deus quem quebrantou o seu coração. Tudo que nós fazíamos é exatamente o que Jonas fez, nós fugíamos da presença de Deus. Nota, irmãos, ele levantou para fugir, ele planejou a sua fuga. Deus falou: levanta-te e clama. Ele levantou e fugiu. E a gente se identifica muito com Jonas aqui. Porque Deus está dizendo para nós, domingo após domingo: levanta-te e faça. E a gente se levanta para fazer outras coisas, mas não para fazer o que Deus mandou.
E a gente passa a semana inteira fugindo da presença de Deus, mas a gente não consegue fugir da vontade de Deus. E a gente passa a semana inteira planejando, e como o próprio Jonas pagou a sua viagem, ele executou o seu plano, a gente paga para fugir da vontade de Deus. Paga um preço caro. Paga com sofrimento, paga com as lágrimas, paga e enfrenta uma crise por causa da desobediência, como no capítulo 1, versículo 5. Jonas dormiu profundamente quando a tempestade estava presente. É isso que Paulo disse, quando a respeito da ceia, ele falou assim, olha, se alguém na igreja não discernir o corpo do Senhor, ele dorme. Tem muita gente dormindo espiritualmente. Existe a turbulência, o mar está revolto. As ondas vagas passam sobre nós, mas tem muita gente dormindo esse sono profundo. No entanto, irmãos, como Deus é bom. Quando a gente trilha por caminhos tortuosos, caminhos de lágrima, caminhos de escuridão, ou como diziam os puritanos, a escuridão da alma. Quando a gente atravessa os vales da vida, e quando a gente olha e diz assim, meu Deus, eu estou passando por isso porque eu sou desobediente. E Jonas estava naquele navio, trazendo sofrimento à vida daqueles marinheiros. Pense nisso. A desobediência de Jonas trouxe como consequência o sofrimento na vida de gente que não tinha nada a ver com Jonas. E a gente desobedece a Deus e traz sofrimento para as pessoas que estão próximas de nós. E aquelas pessoas tiveram que colher, no entanto, todos os acontecimentos que se seguem mostram que Deus tem nas mãos as rédeas da história. Deus está conduzindo tudo, e olhem, irmãos, que lá no versículo 7 do capítulo 1, o antigo costume dos pagãos de jogar sortes, de lançar sortes. Deus usa esse costume e as sortes caem sobre Jonas. E eles então perguntam para Jonas o que é que ele tinha feito. E essa situação toda faz com que aqueles homens sejam homens penitentes, com aqueles homens busquem a Deus, aqueles homens se arrependam, e eles começam a clamar a Deus, irmãos. Notem que uma situação que parecia estar desconectada dos acontecimentos, aqui Deus está mostrando, Deus está revelando que esta situação faria com que o seu nome seja glorificado, fosse glorificado. E interessante que Deus cria também essa situação, no verso 8 do capítulo 1, e faz Jonas confessar o seu pecado. Eles perguntam para Jonas, o que é que você fez? Irmãos, talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua vida, momentos de muitas angústias, e o que é necessário é que você confesse os seus pecados. É necessário que você tenha arrependimento e que você confesse a Deus as coisas erradas que você tem feito e que você abandone os seus pecados. Assim como Jonas precisou confessar. No capítulo 1, o capitão diz para Jonas confessar e Jonas não quer confessar. No capítulo 2, Jonas está no ventre do grande peixe e Jonas está confessando o seu pecado. Quando a situação era favorável para Jonas confessar, Jonas não confessou. Mas Deus apertou Jonas e Jonas confessou. Se você é um escolhido de Deus, se você foi comprado pelo sangue de Cristo, se você é eleito de Deus, não importa o que você esteja fazendo, Deus vai apertar você. Porque Deus acolhe os seus filhos com maneira disciplinar. E Deus nos leva ao arrependimento. Deus transforma o nosso coração, porque se Ele nos entregasse aos caprichos do nosso coração, nós não estaríamos aqui essa noite, irmãos. É Deus quem está nos chamando. E é interessante que é necessário passar por momentos difíceis na vida. Reverendo Augustus Nicodemos, parafraseando essa passagem de Jonas, ele disse assim, quando Jonas estava no ventre do peixe, talvez deitado, Jonas olhou para cima. Porque quando Jonas estava em pé, ele só olhava para frente. Às vezes a gente está assim, só quer olhar para frente, mas Deus precisa deitar a gente para aprender a olhar para cima. A gente precisa parar um pouco e refletir sobre a vontade e o propósito de Deus. Por isso que o capítulo 2, o capítulo que nós lemos, é na verdade uma poesia. O capítulo 2 do livro de Jonas é um salmo. Jonas está cantando a Deus. Jonas é um hebreu. Jonas estava acostumado a frequentar o templo.
Jonas estava acostumado a ouvir os levitas recitando os salmos de gratidão a Deus. E Jonas escreve aqui um salmo de gratidão. Assim como nós, quando estamos felizes e gratos a Deus, nós cantamos, Jonas faz a sua gratidão. Jonas expressa. Jesus também fez isso. No momento da crucificação, quando Jesus estava lá no Gólgota, quando Jesus estava provendo a expiação, Jesus citou o Salmo 22, o Salmo da angústia, o Salmo que falava do servo sofredor. E Jesus disse, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Notem, irmãos, que assim também Jonas, ele cita um salmo e ele começa a escrever esse salmo, colocando em poesia o livramento de Deus. Todo este acontecimento aqui leva Jonas a reconhecer a soberania de Deus e a declarar: a salvação vem do Senhor. Por fim, irmãos, Jonas reconhece que Deus enviou o seu sofrimento. Em nenhum momento Jonas disse que as coisas aconteceram por acaso, mas ele sabia que foi Deus quem enviou. No capítulo 2, verso 1 e 2, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Jonas sabe que tudo pertence a Deus. Jonas sabe que o mar, a terra, tudo que existe pertence a Deus. Jonas sabe que esse grande peixe foi a provisão de Deus. Ele sabe disso. Tanto que lá no capítulo 1, verso 9, quando perguntam quem ele era, ele responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Ele sabe que Deus enviou a tempestade, que Deus fez com que ele fosse lançado no mar e que ele fosse engolido pelo grande peixe. Enquanto Jonas afundava, como vocês veem nessa imagem, Jonas então começa a refletir e ele diz assim: do ventre do inferno eu gritei. Quando Jonas afundava, Jonas se sentiu abandonado por Deus. Abandonado por Deus. Essa é a expressão ventre do abismo ou ventre do inferno. No hebraico aqui é Sheol, é a região dos mortos. Jonas sentiu como alguém que ia morrer naquele momento. Há quem diga que talvez Jonas de fato tivesse morrido e Deus o ressuscitou. Mas o texto não deixa isso claro. Mas ele reconhece que o momento é de profunda angústia e ele sabe disso. E como é que eu sei que isso aqui é verídico? Jesus usou esse acontecimento para falar do seu ministério. Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus está comparando o acontecimento de Jonas. Notem, irmãos, Jesus não ficou literalmente 3 dias e 3 noites sepultado. Isso aqui é uma expressão idiomática. 3 dias e 3 noites significa tempo suficiente para constatar que alguém morreu. Então Jonas ficou tempo suficiente no ventre de um grande peixe para provar que ele estaria morto, mas ele foi vomitado em terra seca. Assim também Jesus ficou 3 dias sepultado. Quando todos pensavam que ele estava morto, ele foi ressuscitado por Deus o Pai. E por que nós temos que ouvir essa mensagem? Porque Jonas sentiu, enquanto estava no ventre do peixe, que o mais importante para ele era a comunhão com Deus e frequentar o templo. Por isso que ele usou a expressão dizendo: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. Jonas desejou estar na casa de Deus. Quantos de nós, que tendo plena condição física, boa saúde, nós não somos frequentes à casa de Deus, à casa de oração, à comunhão com a igreja? E eu digo isso, irmãos, porque nós temos vários da Irmandade que por razões diversas, ou por doença, ou por limitações da idade, não podem vir todos os domingos à igreja,
ou pessoas que não podem mais vir à igreja. E quando eu visito esses irmãos, sabe o que eles me dizem? Eles não dizem que sentem falta de dinheiro, eles não dizem que estão preocupados em passear, eles dizem, pastor, que falta faz a igreja? Que falta faz a igreja? E isso, irmãos, deve nos levar a valorizar, porque se nós, ouvindo a mensagem do Evangelho, não nos arrependemos dos nossos pecados, aqui para nós é pior do que para os ninivitas. Por isso que Jesus disse no versículo 41 de Mateus 12, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Nós que ouvimos o Evangelho, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e nós formos condenados, no dia do juízo, os ninivitas ressurgirão e nos condenarão. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, irmãos, que nós entendamos isso. A salvação vem do Senhor. Se a salvação não vem de você, não há nenhum motivo para você se vangloriar. Não há nenhum motivo para você se sentir perverso demais, egoísta ou individualista. Mas ame, pregue o Evangelho, leve a mensagem de arrependimento, leve adiante, porque a ideia aqui é a seguinte, assim como Jonas foi amado por Deus, pressupõe que Jonas amaria os ninivitas. Porque se nós que fomos alcançados pela graça de Deus e provamos dessas bênçãos vindouras, se nós não demonstrarmos isso àqueles que não são salvos, como é que nós daremos evidências de nossa salvação? Porque todo aquele que foi alcançado pela bondade de Deus deve demonstrar sua bondade, pois a salvação vem do Senhor. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento, nós vamos orar, logo após nós participaremos da Santa Ceia. Querido Deus, aqui estamos nós diante da Tua presença. Louvamos-te, ó Pai, pela Tua santa e bendita palavra. O Senhor tem nos ensinado sobre a grandiosa salvação e que somos salvos em Cristo, por Cristo e para Cristo. O Senhor planejou a nossa salvação. O Senhor executou o plano de redenção através de Jesus. O Senhor nos chamou pela pregação do Evangelho. O Senhor regenerou o nosso coração. O Senhor nos deu a fé. O Senhor é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Diante de todas estas verdades, nós nos unimos a Jonas em uníssono ao dizer, a salvação vem do Senhor. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado por esta noite em que nós participaremos da ceia, celebrando e relembrando que a nossa salvação foi conquistada na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.